Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o Senhor em meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está dando sequência no segundo vídeo da série Ele Vive e Caminha Entre Nós. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu sozinho, como se tivesse sido abandonado por Jesus? Não tem nenhuma resposta às suas orações, às suas súplicas. Parece que Jesus ele está insensível em relação a tudo o que você está vivendo. Eu também já passei por isso. Mas eu posso dizer para você que em 100% dos casos, somos nós que não estamos percebendo que Jesus está caminhando juntamente com a gente. Nós não estamos conectados com Ele e nós estamos olhando para os nossos problemas ao invés de olharmos para o Senhor. É como se nós fôssemos Pedro, quando Jesus chama Pedro para poder descer do barco no mar em fúria e ir até ele. Pedro olhou para os olhos do Senhor e foi caminhando sobre o mar em revolta, mas quando Pedro ele olha para baixo, ele olha para aquele turbilhão, aquela tempestade que está acontecendo, ele tem medo e começa a afundar. E é exatamente isso que acontece quando nós tiramos o foco de Jesus e colocamos o foco nos problemas. E é sobre esse tema que nós vamos refletir nessa manhã de quarta-feira. Eu queria te convidar para o Evangelho de Lucas, é o capítulo 24, versículos 13 a 26, que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu por lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, dos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Aqueles homens, eles caminharam com Jesus Cristo. Eles escutaram aquilo que se sucederia em relação a Jesus ser entregue nas mãos de pecadores, que ele seria castigado e morto e que retornaria ao terceiro dia. Eles escutaram que as mulheres foram ao túmulo e não viram Jesus lá e que tiveram um encontro com anjos que disseram que ele vivia. E também ele teve informações a respeito dos discípulos que também escutaram da mesma coisa, mas mesmo assim, aqueles homens acreditaram. Se a gente pegar essa palavra da forma que ela está descrita aqui, eles acreditaram que Jesus ele foi derrotado na cruz. Isso acontece com a gente o tempo todo. Muitas vezes nós também temos acreditado que Jesus Cristo ele não caminha ao nosso lado. Nós vivemos como se Jesus Cristo não existisse, olhando para os problemas, focado nos problemas, mas Jesus está exatamente ao nosso lado, caminhando com a gente, mostrando para nós que nós não estamos percebendo. Você já teve momentos como esse, meu irmão, minha irmã, onde você escutou no seu coração, onde brotou uma inspiração dentro de você, falando que Jesus está ao seu lado, que você não precisa se preocupar, que Ele te dará conforto, Ele te dará vitória. Isso acontece porque Jesus ele tem promessas para a sua vida. Ele já tinha emitido promessas a respeito daquilo que aconteceria com ele. E mesmo assim, todas aquelas pessoas não acreditaram, mesmo tendo visto tudo, acreditaram que após a morte do Senhor seria
tudo trivial, sendo que viram os milagres e os prodígios de Jesus. Isso mostra para nós, meu irmão, minha irmã, que em 100% dos casos está ligado à nossa percepção. Nós não percebemos o nosso Senhor que tem caminhado ao nosso lado, que tem estendido as mãos para poder nos libertar dessas dificuldades, mas Ele não faz as coisas metendo o pé na porta do nosso coração e fazendo as coisas sem que nós estejamos alinhados. Ele espera que nós possamos olhar para Ele, percebê-lo caminhando juntamente com a gente. Quando Jesus ele começa a falar suas palavras aqui nesses versículos, a partir do versículo 26, por mais que aqueles homens não tivessem entendido ainda que era Jesus, mas eles começam a perceber que aquele homem que estava ali falava coisas que abrasavam a chama dos corações deles. E um pouco à frente, nós vamos estar refletindo sobre esse assunto amanhã, eles percebem que é Jesus, mas esse é o assunto de amanhã. Mas quão difícil é, meu irmão, minha irmã, perceber o Cristo que está vivo e caminha ao nosso lado. Quantas foram as vezes que nós reclamamos com o Senhor: Senhor, o Senhor está insensível àquilo que está acontecendo, às minhas orações, aos problemas que eu estou vivendo, eu não aguento mais essa vida que eu estou tendo, esse momento de fundo do poço que parece que não acaba, essas tempestades que parecem que não cessam. Mas Jesus está lá, Ele está com você. Nós só temos focado nos problemas da mesma forma que Pedro focou, conforme nós falamos no início dessa reflexão. Meu irmão, minha irmã, o que existe ainda, na sua opinião, na sua visão, que te impede de ver o Cristo que caminha com você, ao seu lado ou à sua frente, te guiando? O que ainda tem acontecido na sua vida em termos de problemas, em termos de ruídos, em termos de falas, de pessoas, de influências que você tem cedido, que tem impedido que seus olhos se abram para poder ver o Cristo que caminha comigo, com você? Jesus, meu irmão, minha irmã, Ele se sacrificou por nós. Ele morreu na cruz por nós. Aquilo que Ele mais quer é reconectar os nossos corações ao coração do Pai. E por que você, em todas essas dificuldades, Jesus estaria longe de você? Por mais que nós estejamos no erro, Jesus ele veio para os pecadores. Ele veio para aqueles que estão desviados, aqueles que estão perdidos. Ele veio por nós. Então não há motivo algum para que nós acreditemos que Jesus ele está insensível e distante do nosso caminhar, das nossas dores, do nosso sofrimento. Essa manhã ela vem para poder nos dizer que nós devemos ter fé. Nós devemos perceber o Cristo que caminha ao nosso lado, para que nós possamos entregar o nosso coração e mudarmos a direção do nosso olhar, de focados em problemas, focados em soluções mirabolantes, questões e doutrinas desse mundo, olhar diretamente para os olhos de Deus, para os olhos de Jesus, que Ele nos conduzirá para os caminhos que Ele busca, os caminhos que Ele idealizou para mim e para você. Se essa palavra, ela fala ao seu coração, se você sente que Jesus agora Ele está mostrando para você que Ele está ao seu lado, Ele está tocando o seu coração, falando com você, uma inspiração que está vindo dentro do seu coração. Se você sente isso, Jesus está falando para você nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, nesse momento que para você tudo pode parecer impossível, mas para aqueles homens e mulheres também era impossível que alguém voltasse da morte. Jesus ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele vive e caminha entre nós. Se você crê nisso, se você quer agora olhar para o Senhor e falar com Ele, nós faremos aqui essa oração poderosa que Ele vai falar mais uma vez aos nossos corações. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença, por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, Pai, pela minha saúde, em especial, Senhor Jesus, por esses meus irmãos e irmãs que aqui estão juntamente com a gente, Pai. Senhor Deus, por muito tempo nós caminhamos, Pai, acreditando que tudo estava fora do seu controle, que o Senhor não tem controle sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes oramos, ainda olhando para os problemas, mas deixamos de olhar para Ti, Senhor Jesus. Mas hoje, Pai, nós tomamos conhecimento que o Senhor caminha juntamente com a gente, está ao nosso lado, à nossa frente,
ou na nossa retaguarda. Independente, Pai, de nós estarmos no caminho do erro, estarmos desviados, estarmos perdidos ou no caminho de morte, o Senhor veio, Pai, para restaurar corações perdidos, Pai, corações que estão doentes e precisam, Pai, de cura. O Senhor não veio para os perfeitos, Pai, mas para os imperfeitos. Nós queremos, Senhor Jesus, olhar nos seus olhos essa manhã. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor se revele para nós, que os nossos olhos possam se abrir, Pai, mesmo caminhando contigo, Pai, vivenciando tudo, Pai, todos os seus milagres, lendo a seu respeito todos os relatos, Pai. Mesmo assim, nós muitas vezes não acreditamos. Mas hoje, Pai, nós queremos mudar essa rota, nós queremos mudar essa história, da mesma forma que o Senhor fez com esses homens, Senhor Jesus, que o Senhor possa se revelar a nós. Que nós possamos sentir, Pai, essa brasa, essa chama no nosso coração, reacender, Pai, de modo, Pai, que nós possamos decidir por Ti, decidir por seguir o Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia da nossa ignorância. Nós queremos seguir, nós queremos servir o que faz sentido na nossa vida. O culto racional é nos entregarmos completamente a Ti, Pai, ao Seu coração. O Senhor morreu por nós. Em Ti tem libertação, salvação, quebra de correntes que antes estavam nas nossas mãos e agora estão no chão. É isso que nós te pedimos nessa manhã abençoada de quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, quero agradecer muito a sua presença. Jesus utilizou esse vídeo para poder falar com você, falar o seu coração. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma que, da mesma forma que essa mensagem alcançou os nossos corações, Jesus falou com a gente, Jesus também falará com outras pessoas. Eu queria desejar a você uma quarta-feira iluminada e abençoada. E amanhã a gente já se vê no penúltimo vídeo da semana. Nós vamos estar falando sobre reconhecendo o Senhor, é a continuação dessa palavra. Nos vemos lá. Um grande abraço. Até mais.